Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast. Eu sou Luiz Fernando, consultor especialista do Sistema Metra, e hoje a gente vai falar sobre um tema para clarear a mente de muita gente, os laudos ergonômicos, mais diretamente a AET e a AEP, e para isso, nosso especialista, Anderson, para tratar desse tema. Muito prazer, Luiz. Novamente. É sempre um prazer estar aqui com vocês, pessoal. E, Anderson, muitas pessoas ainda confundem a AEP e a AET, né? Qual a principal diferença entre essas duas questões? Então, é uma excelente pergunta e isso acaba ajudando muitas empresas, principalmente empresas de pequeno porte, empresas que não têm uma estrutura de segurança tão privilegiada, né? Então, a AEP é uma análise ergonômica preliminar, uma avaliação ergonômica preliminar, assim como você deseja chamar, né? E a AET é uma análise ergonômica do trabalho. As diferenças entre uma e outra são bem nítidas. A primeira, a análise ergonômica preliminar ou avaliação ergonômica preliminar, ela, como o próprio nome já diz, o objetivo dela é tentar detectar riscos ergonômicos e talvez até mensurar, quantificar o potencial que esse risco ergonômico tem de fazer mal para as pessoas. Então, diante dele, dependendo da criticidade dele, vai ser feito aí uma proposição para evoluir para uma análise ergonômica do trabalho. Então, como que isso é feito, né? Basicamente, um profissional da área de segurança, um técnico de segurança, um engenheiro de segurança, um técnico em enfermagem, pode aplicar aí um checklist que vem perguntas simples, né? Por exemplo, nesse checklist eu até peguei uma colinha aqui, se a postura ela é de maneira prolongada, uma postura de forma inadequada, por exemplo, a pessoa trabalha muito tempo agachada ou muito tempo em pé, né? Levantamento e transporte manual de carga, como é que é feito isso? E aí, para cada uma dessas coisas, se avalia se existe essa atividade e, principalmente, se é uma intensidade, por exemplo, baixa, média ou alta, enfim, para que você possa verificar o quanto por cento da jornada do trabalhador aquela situação acontece. Às vezes acontece uma vez só, ou às vezes acontece durante uma troca de um setup de ferramentas, no caso de uma empresa aí que tenha prensas e outras máquinas, ritmo de trabalho, condições ambientais, layout inadequado. Então, é um checklist básico que um técnico de segurança poderia aplicar para demonstrar se aquelas condições ergonômicas são críticas a ponto de exigir um passo a mais, que é uma análise ergonômica do trabalho. Então, a análise ergonômica do trabalho, aí sim, é um profissional da área de fisioterapia, de preferência alguém que tem uma formação, um curso de extensão na área de ergonomia, que aí ele vai aplicar determinadas ferramentas que já são cientificamente comprovadas para fazer uma avaliação bem mais profunda. Por isso que a primeira, a AEP, ela é preliminar. E a AET, ela já é uma análise técnica profunda de um profissional da área mesmo. Essa preliminar, então, a gente pode dizer que, assim, ela serve para a gente ver se vai precisar da AET. Sim. Quando você está fazendo o PGR, por exemplo, a empresa não tem o PGR ainda. Certo. Então, digamos que tudo que você está fazendo é preliminar, inclusive o inventário de riscos. Perfeito. Então, por que não entender o inventário de riscos e a avaliação ergonômica preliminar como sendo a mesma coisa? Só que a análise ergonômica preliminar, ela é focada especificamente no risco ergonômico. Já as outras apreciações de risco que você faz, o inventário de risco, você vê risco de acidente, risco químico, risco físico, risco biológico, né? O carinho especial é com a ergonômica, que aí você tem um olhar com mais cuidado, porém ainda preliminar. Porque aí você tem aí, por exemplo, como eu mencionei no início, empresas que não têm uma estrutura de segurança tão privilegiada que está tão fácil assim de você conseguir esses profissionais. Então, basta um olhar de um profissional que é da área de segurança que vai ver, olha, ele tem um esforço, um levantamento de peso, tem que melhorar isso. Então, às vezes, só de melhorar uma condição como essa, numa situação bem simplista, talvez isso já resolva o risco ergonômico. Perfeito. E hoje nós temos essas duas funcionalidades no Metra, então por isso que a gente está trazendo esse tema aqui para vocês. E, Anderson, a AET, quando que ela é necessária? E os ergonomistas, eles precisam recorrer a essa metodologia?
Sim, então a ET você já vai partir para empresas onde já está comprovado que existe o risco ergonômico em função da natureza da atividade dela, por exemplo, um supermercado. O caixa do supermercado ele tem um anexo da NR17 só para ele. Então, se você tem uma dinâmica de cumprimentos de requisitos legais específicos, então você vai precisar realmente de uma análise ergonômica. E aí, o profissional de ergonomia ele vai adotar técnicas, como já foi falado, cientificamente comprovadas, para avaliar aquela atividade. Quais são essas metodologias, essas técnicas, né? Existe o método OAS, existe o checklist de Couto, existe o método RULA, existem várias ferramentas e cada uma delas pode ser aplicada para um tipo de atividade. Então, por exemplo, o OAS, ele não se adapta a todas as atividades, assim como o RULAS, assim como o checklist de Couto. Então, é um trabalho repetitivo de escritório, então uma metodologia se adapta melhor. Ah, não, é um trabalho de levantamento de peso e a pessoa tem que andar com esse peso. Então, aí já é uma outra metodologia. Ah, é um trabalho onde tem posturas inadequadas, levantamento de peso acima dos ombros. Então, nós vamos analisar quantas vezes isso acontece. Então, já é uma outra metodologia. Uma indicada para cada caso, assim, específico, né? Exatamente. E quais que seriam as diferenças entre elas? Basicamente assim, por exemplo, se você adotou lá o método OAS, né? É uma ferramenta que ela é fantástica. Tudo isso que nós estamos falando depende da capacidade observacional de quem está vendo, no caso, um ergonomista, um profissional da área de fisioterapia. Avalia posturas do corpo inteiro, né? Também como tronco, braços, pernas, durante os ciclos de trabalho, né? Eu estou olhando aqui a minha colinha porque é bem específico dessa área, né? Especialmente em atividades e posturas variadas de esforço físico. Então, o que a gente consegue entender com essa descrição básica? Que atividades de construção civil, indústrias siderúrgicas, movimentação de cargas em locais de armazenagem de materiais, logística, trabalhos agrícolas e florestais vão se encaixar muito bem com essa ferramenta. Tá? Legal. Aí você tem uma outra ferramenta, que é o método RULA, que ele é indicado para uma avaliação rápida para membros superiores, como pescoço, tronco, braços e punhos, onde tem pouca movimentação do corpo em si, mas tem muita movimentação de braços. Onde que a gente imagina que tenha muita movimentação de braços? Talvez o supermercado, uma pessoa que trabalha no caixa de supermercado é exatamente isso, porque ela se movimenta para pegar o produto, passar no leitor, às vezes ela movimenta para pesar o produto numa balança, então você tem essas dinâmicas das partes superiores envolvidas. Além disso, atividades mesmo operacionais em linhas de produção, esteiras de produção, também vai exigir que a pessoa, mesmo sentada, movimente constantemente os braços. A gente lembra até do filme do Charlie Chaplin, lá do Tempos Modernos, onde ele fica o tempo inteiro apertando aquele parafuso e quando ele vai no banheiro ele continua apertando o parafuso. Então, o checklist, né, o modelo RULA, ele se adapta muito bem para isso. E aí você tem outros checklists possíveis, né, como o checklist de Couto, que é uma ferramenta mais sensível, né, onde você vai pontuar sobrecarga física. Então, percebam, aí você tem o indivíduo que vai levantar peso, né? Você tem o fator biomecânico em tarefas que exigem muita força estrutural, posturas fixas, né? Como linhas de produção com muita repetitividade, digitação, avaliações periciais onde tem que ter um foco muito grande, né? Muito detalhado, ou talvez um setor de controle de qualidade, né? Onde ele tem que analisar peça por peça daquele item. Eu já prestei serviço, por exemplo, numa fábrica de tijolo refratário, que cada tijolo tinha que ser inspecionado, não tinha esse negócio de você pegar uma amostra do lote. Era cada tijolo, você tinha que inspecionar o dimensional dele, então tinha que pegar a trena, esticar a trena, olhar o númerozinho lá, então olha a sobrecarga visual que tem. Além de pegar o tijolo, que é pesado, né? Então, quantos tijolos um inspetor de qualidade não tinha aí por dia, né? A calibração dimensional também, tinha que pegar, colocar determinados padrões comparativos. Então, são atividades onde você tem aí muitos movimentos com membros superiores, mas também movimentos sendo repetitivos e com carga cognitiva, com desgaste visual extremo também. Inclusive, um dos itens lá que essa empresa tinha, de inspeção de tijolo refratário mesmo, era verificar no exame periódico das pessoas se as pessoas estavam bem de vista.
Então, aí, logo que a pessoa não passava no exame de vista, a empresa já providenciava um óculos, porque sabia que o prejuízo para a qualidade do produto era batata. Podia acontecer, com certeza, se a pessoa não estivesse enxergando direito. Legal. Sensacional, Anderson. E desmistificou aqui, então, para a gente todas essas metodologias, falou da AEP e da AET. E agora vocês estão aptos aí para utilizarem, né, tendo esse conhecimento. Lembrando que o Metra traz esses 2 laudos dentro do sistema. Anderson, só te agradecer. Só aproveitar e fazer um parênteses, claro. né? A gente já está finalizando, mas aí o profissional de ergonomia pode usar o sistema Metra, que já tem lá o checklist de Couto, a metodologia OWASP, método RULAS, para poder aplicar essa ferramenta dentro do sistema Metra. Então, você vai ter lá, por exemplo, o nome de uma determinada função, e aí você analisou a função lá em campo, Escolhe a metodologia. Escolhe a metodologia que é mais adequada, e aí no sistema você vai pontuar lá e ele vai te dar o resultado se o risco ele é pequeno, médio ou grande. No caso da EP, é uma metodologia mais simplificada, mas também vai ter como um técnico de segurança pontuar e falar, nós fizemos a EP desse setor, nós temos um risco crítico aqui, que aí nós estamos colocando num plano de ação uma análise ergonômica, então a empresa tem que acionar um ergonomista, ou nós já indicamos já de imediato a redução de cargas, o treinamento de ergonomia, a ginástica laboral, e tudo isso dentro de um sistema Metra, fora de utilização de planilhas e arquivos que podem acabar sendo perdidos, né? Otimização de tempo, né? E Sim. Quanto a isso também, pessoal, a gente vê que é possível a gente inserir a AEP dentro do próprio PGR, né? Justamente para que aconteça isso que o Anderson falou. Sim, isso mesmo. Anderson, Agora nos vemos sim. na próxima vez. Foi um prazer. Sempre à disposição, abraço, pessoal. Tchau, até a próxima.